de Deus, Salmo 23. Hoje eu quero falar como esse atributo de Deus, esse atributo pastoral do nosso Senhor. Assim diz então a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos fazer mais uma oração? Ó Deus, que diante dessas verdades, desse salmo tão conhecido para a tua igreja, Pai, possamos repousar no pastoreio do nosso Deus. Como temos visto nos últimos salmos, o Deus do nosso clamor, o Deus da nossa contrição, e agora é o Deus do pastoreio, o Deus que cuida da igreja, o Deus que não ampara a tua igreja, o Deus que está com a sua igreja, como cantamos, o Deus que busca a ovelha perdida, o Deus da promessa que está com as ovelhas. Ó Deus, que diante dessas verdades do Salmo 23, possamos ser edificados pelo teu Espírito, Deus, e aprender a respeito do pastoreio do nosso Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos constantemente sobre instabilidade. Olhando para uma perspectiva pública, uma perspectiva coletiva, a gente percebe instabilidade às vezes na política, às vezes a gente vê uma instabilidade econômica. De repente os preços são de um jeito, a inflação sobe, tudo sobe. Às vezes a inflação vai e tudo cai também. Às vezes nós temos instabilidades sociais. A gente acha que a sociedade está andando de um jeito, de repente vê algumas propostas que mexem com a sociedade. Às vezes, instabilidade emocionais. Está tudo certo, mas de repente uma depressão bate à porta, uma ansiedade e qualquer outros problemas emocionais e psicológicos que surgem para trazer essa instabilidade na vida da pessoa. E tudo que nós queremos nesses momentos é um refúgio. É alguém nos pastoreando. Dentro de um incêndio, tudo que nós queremos é a porta escrita saída. E quando a instabilidade está ainda mais perto de você, quando você está vivendo essa instabilidade na sua família, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua vida psicológica, emocional, ou quando você não está sofrendo por um esfriamento espiritual. Me entristece às vezes saber que Deus, Ele criou tudo perfeito, criou tudo em ordem, e que todas as coisas estavam no seu devido lugar, constante. Mas o homem, o Adão, prefere a desobediência. Prefere ouvir a astúcia do mal e trazer toda essa desordem para nós novamente. Deus ainda está no controle. Essa é uma das verdades que eu quero esclarecer aqui. Nós temos um pastor. Essas são as verdades desse salmo. O Senhor é o meu pastor. Essa é a primeira coisa que tem que entrar na nossa cabeça. Que ainda que haja instabilidade, seja em quais áreas for, nós temos um pastor conosco. Deus está no controle, atuando em meio ao descontrole do homem. Como encontrar refúgio em situações tão caóticas? Nessa manhã eu gostaria de falar com você a respeito desse salmo de Davi, tão conhecido, tão decorado, mas às vezes tão diminuído na sua essência, no seu conteúdo, no seu propósito. Esse salmo é classificado como aqueles
que fala sobre a confiança no Senhor. Inclusive, a gente já estudou isso na Escola Bíblica Dominical, que os Salmos são 5 grandes livros, e cada livro ele vai de um salmo até outro salmo, de um salmo até outro salmo. E o livro 1, ele vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Então o Salmo 42 já é o segundo livro dos Salmos, e assim por diante. O Salmo 23, ele está bem nesse primeiro livro. E esse primeiro livro, basicamente, é quase todo ele de Davi. A gente encontra um ou outro só que não é escrito por ele. E o que a gente vê nesse livro 1? Orações feitas a partir de uma situação de aflição. Situações de descontentamento. Situações difíceis. São declarações de confiança em Deus, que é o único que pode salvar o homem. O único que pode salvar a sua vida. E é nesse Salmo 23, Davi ele usa 2 imagens do Senhor. Ele vê o Senhor como um pastor, do versículo de 1 a 4, e depois o Senhor como um anfitrião que dá um banquete para os hóspedes, no versículo 5 e 6. Algo muito comum na própria vida do autor, o rei Davi, que fora pastor quando jovem e depois rei de Israel com seus banquetes. O Deus desse salmo apresentado por Davi é o Deus que não abandona os seus, que se relaciona, é o Senhor da aliança, é o Senhor da promessa, como cantamos. O Deus que promove a salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Como é bom ter um Deus em que nós podemos confiar, não é verdade? Você não concorda comigo? Mas eu lhe pergunto, você tem confiado no pastoreio desse Deus? Na condução do seu rebanho? Você tem sentido paz na providência dele, como um pastor que cuida do seu rebanho, no meio de tempestades, no meio de uma seca, de um pasto que está seco? Está fazendo toda essa referência de pastor e ovelha. Talvez você não consiga um pleno descanso para a alma, porque confia demais em você mesmo. Talvez aquela ovelha perdida, como nós cantamos, que Deus deixa as 99 para buscar a perdida. Essa perdida, ela acha que vai encontrar o melhor pasto. Falei assim, não, quem vai cuidar? Quem vai atrás de um pasto melhor sou eu. E aí a ovelha vai lá e sai do bandão e vai atrás. Quem vai para um lugar muito melhor sou eu, sabe? A ovelha que tenta fazer tudo com os próprios braços. Aí o pastor é obrigado a ter que deixar as 99 para ir buscar aqui a toda corajosa. Só que quando ele chega, a ovelha está perdida, a ovelha está machucada, a ovelha está suja, a ovelha está ferida. Você acha que dá conta de tudo e não precisa de mais nada nem ninguém. O pastor aqui fazendo referência a Deus. Se não é isso, talvez seja porque você não acredita que é um Deus no controle das situações. Não acredita que o poder dele, o amor dele, o cuidado não é suficiente, o bastante para você. Ou seja, uma demasiada preocupação com as questões da sua vida, com o controle das situações que lhe envolve, pode ser fruto talvez de uma idolatria de você mesmo. A idolatria do eu, como assim nós chamamos na teologia. Que é quando, fazendo referência de novo na ovelha, a ovelha fala assim, não, quem manda na vida sou eu vou me virar, eu vou dar o meu jeito. Você está se auto-idolatrando. Você é o seu próprio Deus. E o Senhor nos chama para não idolatrar a si mesmo, mas para adorar somente a Ele. A ausência de um descanso no Senhor, no seu pastoreio, pode ser resultado de uma falha do quanto você conhece a Deus e conhece a si mesmo. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para trazer a paz que precisamos. Uma paz no coração, mesmo que tudo esteja caindo e nada esteja melhorando. Cristo veio para nos salvar, para nos ensinar que um dia Ele voltará para julgar vivos e mortos. E veio também para trazer o descanso que o povo dele precisa. O meu objetivo dessa manhã é que você relembre, e é exatamente essa palavra, relembre. Porque saber você já sabe. Você já sabe disso. Mas que você relembre que vale a pena descansar no pastoreio de Deus. Eu quero desenvolver essa mensagem falando como o pastoreio do Senhor, o descanso que nós temos desse pastoreio, ele preenche o vazio da alma, ele promove mudança em nós, ele afasta o temor do pior
Ele também muda as circunstâncias que nós estamos. Em primeiro lugar, o descanso no Senhor, o descanso no pastoreio de Deus preenche o que ainda está vazio. Versículo de 1 e 2 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Presta atenção no final dessa frase: nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Davi se coloca na posição da ovelha e coloca Deus como aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que pastoreia. O pastor de ovelhas do Antigo Testamento, ele tinha muitas funções. Ele providenciava o pasto e a água para o rebanho, ele protegia as ovelhas de feras e ladrões, cuidava do bem-estar das ovelhas, sarava as feridas, liderava o rebanho, disciplinava as ovelhas quando ela era rebelde, cuida para que não ficassem dispersas, mas todas juntas, em comunidade. Davi declara que Deus não é apenas um ser que nos relacionamos, um ser que talvez a gente ache que ele está distante, mas alguém perto, alguém presente, alguém pastoreando, alguém que está com o seu rebanho. Esse é o versículo, nada me faltará. Ele é famoso justamente porque foi mal compreendido. O que mais você vê é na traseira de caminhão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vê até em bar, às vezes, esse versículo. É incrível isso, mas você vê até em bar um versículo desse. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Há quem pensa que nada me faltará é sinal que aos que estão no Senhor, que são rebanho do seu pastoreio, pode ter tudo o que quiser. Nada vai faltar. Vamos ter riqueza, vamos ser todo mundo saudável, ninguém está com problema psicológico, ninguém está com problema emocional, todas as famílias que entram na igreja estão bem, todos os filhos que entram na igreja obedecem os pais, todos os pais que estão na igreja conseguem conduzir os seus filhos, todos os casamentos, então, perfeito. Mas não é isso que o versículo fala. Eu falei isso umas 2 e 3 vezes já, mas eu falo de novo que é muito parecido com o Filipenses, tudo posto naquilo que me fortalece. Ou seja, que nós vamos vencer todas as nossas batalhas, derrubar os gigantes, mover montanhas, quando na verdade nenhum desses 2 versículos, tanto o Salmo 23 quanto Filipenses, dizem isso. Ele está dizendo que nada, quando ele fala nada me faltará, ele traz o sentido de que nós não sentiremos falta de nada. Aquele que está tão completo, aquele que está tão realizado, suficiente, ele não vai sentir falta de nada. Não é que não vai faltar nada para ele, é que ele não vai sentir falta. A versão NVI, ele traduziu de uma forma ainda mais próxima do que eu quero dizer. Ele fala, de nada terei, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor completa aquilo que nos sentimos vazio. Completa de tal maneira que mesmo que haja falta de algo ou alguém, não sentiremos falta disso, porque nós estamos completos em Jesus, suficientes em Deus. Davi quis dizer que Deus é o seu pastor enquanto ele for a ovelha que está sendo preenchida, satisfeita. Calvino diz que esse salmo está mais atrelado à satisfação de Davi para com Deus, um coração cheio de gratidão. Ele diz que Davi enaltece o cuidado de Deus, da sua providência, que exerce com Davi. Sua linguagem implica que Deus não tinha menos cuidado para com ele do que um pastor tinha para com as suas ovelhas. Meus queridos, as ovelhas possuem as suas necessidades. Eu e você possuímos as nossas necessidades. E você também possui, eu e você, mas quero deixar claro, como ovelha do Senhor, que quando você está nele, você se completa de tal forma que mesmo que você sinta falta de algo, mesmo que você tenha perdido algo, mesmo que alguma coisa esteja vazio no seu coração, mesmo que tudo dê errado, você não vai se sentir vazio, mas satisfeito, completo, forte nos dias de vendavais. Enquanto você estiver no Senhor, de nada você sentirá falta. Em Cristo, todas as nossas necessidades serão supridas. E aqui eu afirmo, todas as nossas necessidades serão supridas. Porque o pastor jamais faltará com a sua responsabilidade. Ovelhas só descansam depois de se sentirem seguras.
E nisso aprendemos a nossa dependência de Deus. Irmãos, eu e vocês somos mais dependentes de Deus do que Ele de nós. Aliás, Ele nem depende de nós, porque tudo vem dEle. Agora, você precisa dEle, eu preciso dEle. Precisamos dEle nos dias difíceis e precisamos dEle nos momentos de felicidades. Quantas vezes a gente se esquece de Deus quando tudo está bem? Há outro salmo de Davi que também se encontra nesse livro 1, que ele diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 37, 4. E tá aí outro versículo que é mal compreendido. Porque a gente só quer o final, não é verdade? Que diz: os desejos do seu coração serão atendidos, né? Atenderá aos seus desejos do coração. E a gente se esquece do início do versículo que fala: deleite-se no Senhor. Se deleitar quer dizer dependa do Senhor. Viva com o Senhor. Confie no Senhor. Todos os dias nós temos desejos e vontades que vão contra o melhor de Deus para nós. Porque, às vezes, fruta da idolatria do eu. Nós achamos que sabemos mais do que a gente precisa do que o nosso próprio pastor. Ele sabe do que a gente precisa. Às vezes temos vontades imprudentes, às vezes nós temos vontades imaturas, e o Senhor diz não. E louvado seja o nome de Deus, porque Ele fala não para nós. É como o exemplo do pai com a criança quando vai no shopping, quando vai no mercado. A criança vê um brinquedo: pai, posso ter isso? O pai, não. Pai, posso ter isso? O pai, não. Pai, isso aqui eu posso ter? E o pai, não. Às vezes é porque não tem dinheiro. Mas às vezes é porque ele sabe que aquilo que a criança quer não vai ser o melhor para ela. Quando nos deleitamos verdadeiramente em Cristo, nós estamos focando nos melhores planos que Ele tem para nossas vidas. Os planos que enchem os nossos corações. Não há nada que possa preencher o seu coração que não seja a figura do pastor das nossas vidas. Alguém que se encarnou na figura de Cristo Jesus. O descanso no Senhor, em segundo lugar, no pastoreio de Deus, Ele promove mudança. Versículo 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa palavra refrigério, ela também é traduzida por restauração, renovação. Deus promove renovação em nossas almas. Ele promove renovação nas suas ovelhas. É como aquela lã que cresce, ele vai lá e corta, renova, cuida. Será que você não esteja precisando de uma renovação? Uma tomada de decisão, levar a sério algumas coisas, assumir responsabilidade. Alma sofrida, alma conflituosa, alma sem esperança. Para esses eu quero dar o recado: o nosso pastor restaura almas. O nosso pastor restaura o nosso interior. O nosso pastor traz a renovação que você precisa, não você com seus próprios braços. Ele nos mantém intactos em meio ao caos. Ele enxuga as lágrimas promovidas pela angústia. Ele traz alegria onde habitava a tristeza. Uma ovelha perdida não encontra nada além de sofrimento longe do seu pastor. Nada além de desilusão longe do seu pastor. O Senhor refrigera as almas, renova, traz sentido e propósito. E você, cabeça dura, achando que pode dar conta com tudo sozinho, sem Ele. Você está conseguindo? Se você está conseguindo, parabéns, porque você eu acho talvez o único do mundo. E olhe lá, porque eu desconfio que você esteja mentindo. Não podemos caminhar sozinho. Não podemos ser nada sem o nosso Senhor, o Deus que nos salva, o Deus que se revela, o Deus que habita conosco. Eu sempre me lembro da cura da mulher enferma em Lucas 13. Aquela mulher vive por 18 anos encurvada, porque um demônio está nela e ela não se endireitava. E Cristo vem, impõe as mãos sobre ela e endireita. E todos dão glória a Deus, inclusive ela, sai louvando ao Senhor pela renovação que Cristo promoveu ela. Porque Cristo não curou só o físico dela. Ainda que ela estivesse 18 anos encurvada, o ato de Cristo ter curado a ela, curou fisicamente, emocionalmente, psicologicamente.
emocionalmente, todas as áreas da vida dela, até financeiramente talvez. Tudo aquilo foi transformado pela cura que Cristo trouxe. Cristo te renovará. Cristo te restaurará. É Ele que trará o refrigério, como aqui Ele está dizendo, aquele refrigério que faz repousar em pastos verdejantes. Aquele refrigério que o Senhor guia nas suas veredas. O que quer dizer guia nas veredas? Guia no caminho de Deus. Como o profeta Isaías diz, lá no seu capítulo 40, ele fortalece o cansado e multiplica as forças do que não tem vigor. Aí ele diz, os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Somente o nosso Deus pode fazer isso. Por isso que Cristo fala, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olhando esse versículo, ainda sobre esse contexto de pastor e ovelha, vem à minha mente aquela ovelha teimosa, talvez você, que parece que gosta de quebrar a cara, gosta de sofrer, gosta de se sentir vazio. É uma ovelha decidida a dar uma saidinha do rebanho, para dar dor de cabeça para o pastor. E nessa saidinha, é machucada por outros animais, outra machucada por pessoas, arranhada, suja, volta mais magra, com fome, fedendo. Mas o pastor encontra, ele deixa as 99, vai até a perdida, cura suas feridas, dá comida, dá banho, e depois a ovelha está lá, toda lindona, pronta para ficar no rebanho, como se nada tivesse acontecido. Somente o nosso Senhor que traz isso. Somente o Senhor que traz essa restauração. É somente o Senhor que alcança os perdidos. Restauração para a vida eterna. Por isso a Escritura fala nova criatura. O que significa nova criatura? É alguém transformado, alguém limpo, restaurado, para iniciar sua caminhada com Jesus. Cristo tem esse poder para mudar as situações da sua vida, do seu coração. Mas você precisa dar um passo de responsabilidade e fé com esse Deus. O Senhor não somente traz o refrigério que você precisa, mas Ele guia. Ele guia pelas veredas, ou seja, pelos caminhos da justiça, do que é certo, por amor do seu nome. O Senhor Jesus deu a vida por você e ressuscitou no terceiro dia por você. Ovelha perdida, ovelha teimosa, ovelha que quebra a cara, para nos dar um destino diferente. Por isso, indo até a cruz, olhando para a cruz, indo até Jesus, nós temos uma alma renovada, uma alma preenchida na figura do Filho. Em terceiro lugar, o descanso no pastoreio do Senhor afasta o temor do pior. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Olha o que Davi está falando. Não temerei. Não preciso ter medo. Porque tu que é em Deus, está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando ele fala sombra da morte, essa sombra da morte indica um lugar de trevas. Locais de profunda escuridão, incluindo a morte, mas não limitada a ela. Precipício, abismo, fundo do poço. Sabe, aquele sentimento tão ruim, talvez uma depressão cause, talvez o seu vale da sombra da morte seja uma depressão. Um lugar escuro, um incômodo. Todos passariam algum dia por isso, mas Cristo vem para nos restaurar. Talvez você passe por momentos de vale alguma vez na sua vida. Não ache que a tribulação nunca baterá na sua porta, porque ela vai bater. Eu não estou dizendo isso porque eu quero que aconteça. Mas estou dizendo isso, que se acontecer, cedo ou tarde, enquanto estivermos nesse mundo, sob os efeitos da queda, a tribulação pode aparecer. E eu te convido a se posicionar como Davi, declarando nesse versículo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, mesmo que eu tenha uma vida de escuridão, tu estás comigo. O meu pastor está comigo. Davi declara nesse versículo, o meu pastor está comigo. Sempre que você passar pelos vales sombrios, o Senhor,
que é o seu pastor, estará com você. Não tema. Você não está sozinho nas suas lutas. Você não está sozinho e não queira estar sozinho. Lembre-se, a idolatria do eu. Não queira estar sozinho, pois é o que Satanás vai querer. Satanás trabalhará para que você fique sozinho, tentando suportar suas dores sozinhos, passando por suas tribulações com as forças do seu próprio braço. E você vai caminhar de pouco em pouco para o vale da sombra da morte. Você não precisa estar sozinho quando Cristo está te chamando para descansar nele. Quando Cristo está te chamando para ir até a cruz. É o que Romanos fala. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Com Cristo nós encontramos força, encontramos coragem para continuar. Eu não sei você, mas comigo é assim. Ele me faz não temer o mal, não temer o que pode acontecer de pior na minha vida, mesmo que tenha a probabilidade disso acontecer. Cristo não veio para retirar as nossas tribulações, mas Ele veio para nos dar força no sofrimento delas. Ele não veio para impedir a dor. Existem alguns tipos de crente, uns crentes muito fracos, muito Nutella, que acha que depois que se vai a Cristo, não, eu não vou mais passar por isso. Se eu passar por isso, é sinal de que Cristo não está na minha vida. Claro que não. Cristo está na sua vida, você estando bem ou não estando bem. Cristo vai estar com você passando por tempos difíceis ou tempos fáceis. É você que acaba escolhendo não estar com Ele. Mas Ele vai sempre estar com você. Nós temos que ser um crente um pouco mais maduro, crer nisso. Deus não virou as costas para nós. Porque se Ele é um Deus de aliança, se Ele é um Deus de promessa, se nós cantamos isso e a palavra revela isso, porque no primeiro vento, na primeira destruição, a primeira coisa que fazemos é virar as costas para o Senhor. Ou pior, culpá-lo é culpa de Deus. Enquanto esse mundo estiver caído, vai ter enfermidade, vai ter filho desobedecendo os pais, vai ter pais agredindo filhos, maridos agredindo esposas, sociedade partindo por fim. Sempre vai existir porque nós estamos em pecado, a nossa natureza está em pecado. Mas nós temos o Senhor que pastoreia a igreja. Nós temos o Senhor que nos conduz para um caminho de vida eterna. Ele pode mudar exames, Ele pode promover curas, Ele pode trazer milagres, Ele pode fazer o que Ele quiser porque Ele é Deus. E Ele agirá conforme a sua vontade. Renovo, força para continuar, isso que nós precisamos. Davi fala, meu pastor, pois o Senhor é o pastor de quem pertence a Ele. Isso é uma verdade que tem que ser colocada na nossa mente. Ele é o nosso pastor, mas o pastor de quem pertence a Ele. Se você não pertence a Deus, como que Ele vai pastorear a sua vida? Se você não pertence a Jesus Cristo, como que Ele vai pastorear a tua vida? Cristo conhece as suas ovelhas e elas o conhecem, é o que Ele fala. Assim somos nós, quando estamos sob o pastoreio do nosso Rei. Não estamos sozinhos. Temos um lugar de refúgio, onde depositamos todas as nossas aflições. E o seu cajado e a sua vara está conosco, inclusive disciplina, porque o cajado e a vara era usado para disciplinar as ovelhas. Para as ovelhas que estavam tentando se dispersar, o pastor ia lá, dava aquela cajadada e a ovelha retornava para o rebanho e ia. Então, às vezes, a gente precisa de umas cajadadas. Às vezes, a gente precisa de umas disciplinas. Às vezes, a gente precisa quebrar a cara para retornar para o rebanho e confiar no pastor que está guiando. Em último lugar, o descanso no pastoreio do Senhor muda as circunstâncias. Versículo 5 e versículo 6, quando ele fala da mesa. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Aqui ele está falando num momento de abundância. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É interessante que quando ele fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Primeira vez que eu li, eu fiquei pensando, mas como assim Deus chama os inimigos, os meus inimigos, para sentar junto comigo num banquete? Esse versículo dá a ideia de como o Senhor, ele promove uma comunhão, ele retira essas inimizades.
Ele tem o poder para colocar os inimigos na nossa mesa e trazer restauração, e trazer perdão. Sabe aquelas famílias briguentas que só se reúnem no velório de alguém? O Senhor tem esse poder para trazer toda a família brigada numa mesma mesa e juntos celebrarem ao Senhor. É um Deus que muda as circunstâncias. É um Deus que faz o inimigo vir próximo de nós e transformá-lo em alguém que podemos confiar. Ele fala, unge a minha cabeça com óleo. Esse ato de ungir é a ideia de consagração. Davi é consagrado. Nós, como igreja, somos ungidos pelo Senhor, não naquele sentido errado, mas no sentido de sermos cheios do Espírito, sermos cheios daquilo que vem do Senhor. Ele muda as circunstâncias. Jesus, ele acalma as tempestades. Jesus, ele acalma as circunstâncias dos discípulos. Ele promove isso em nós. Ele faz com que inimigos sentem à mesa. Ele faz com que adversários, eu acho que a interpretação adversários é melhor do que inimigos. Ele coloca na nossa presença, nos consagra, faz os nossos cálices transbordar, ou seja, fartura. O Senhor muda circunstâncias assim como Ele quer. Nós temos tempos de lutas, mas também nós temos tempos de paz. E quem muda isso é o nosso Deus. Por quê? Por causa da sua bondade e misericórdia, é o que ele termina no versículo 6. Misericórdia diária que recai sobre nós, o perdão de Deus, a compaixão de Deus, o agir de Deus e a bondade dele em nós. Quantas coisas a gente recebe sem merecer? Acho que tudo, né? Tudo que a gente recebe sem merecer. Até mesmo aquilo que é a maior bênção sobre nós, a salvação, é sem merecer. É porque ele é bom, é porque a sua misericórdia dura para sempre. É porque ele é o nosso pastor. Que possamos ir com essa palavra para as nossas casas, celebrar a mesa do Senhor, cantar o último hino, tendo toda essa convicção. Nós temos um pastor conosco. Um pastor que entregou o seu filho na cruz do Calvário em favor das ovelhas, em favor do rebanho, em favor da igreja. Um pastor que preenche o vazio, o pastor que muda as circunstâncias, um pastor que cuida das suas ovelhas, um pastor que está conosco todos os dias. E por isso não precisamos temer o pior, porque ele está conosco. Emanuel. Amém? Vamos fazer mais uma oração, depois vamos cantar o hino. Ó Deus Todo-Poderoso, diante desse salmo tão conhecido, Pai, nós fomos desafiados a ter um olhar mais profundo do pastoreio do Senhor. Davi grita, o Senhor é meu pastor, e que possamos essa verdade também ser latente aos nossos lábios. O Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. Ó Deus, traz essa suficiência para as nossas vidas. Traga esse sentimento de completude, de que ainda que percamos família, dinheiro, bens, ainda que percamos tudo, a alegria no Senhor não vai. A salvação, o sentimento de pertencer ao Senhor, a fé, não vai embora. Ajude a tua igreja, Deus, a ser suficiente em ti, a não ter essa idolatria dos próprios braços, a idolatria do eu, a querer fazer tudo sozinho, a ser uma ovelha que quer se desgarrar do rebanho e querer viver uma fé cristã por ela mesma, porque isso não existe. A fé cristã é comunitária, a fé cristã é no Senhor. Ajuda a tua igreja, Pai, a entender esse pastoreio que muda as circunstâncias, esse pastoreio que não nos faz temer o mal, o pior, esse pastoreio que nos traz suficiência. Ó Deus Todo-Poderoso, nós precisamos do Senhor todos os dias. Que possamos confiar no nosso pastor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.